Oramos agora, Pai, para que a Tua palavra possa penetrar sobre o nosso coração, a nossa alma, em todo o nosso ser. Que o Teu Espírito Santo que habita em nós tenha liberdade. Que o nosso pensamento, Deus, todo o nosso intelecto esteja concentrado no Senhor, naquilo que o Senhor quer ministrar essa noite. Que nós sejamos abençoados por estar na congregação, junto dos nossos irmãos e na Tua presença, Deus. Que nós continuemos a Te adorar, a Te exaltar, agora com tudo que temos, Deus, com o nosso culto racional ao Senhor também, Pai. Muito obrigado, Senhor, por tudo, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, queridos. Temos lugares aqui na frente, tá? O pessoal que está em pé aí. Quero saudar a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Uma alegria ver o rosto de diversos irmãos aqui. Se eu não me engano, eu vi também o Duda, né? Com a família entrando aí, não? Tá lá ele, a Morgana. Prazer. Duda, que bom te ver aqui com a tua casa. Amém? Temos algum visitante conosco? Alguém pela primeira vez conosco? Amém. Glória a Deus. Irmãos, eu vou tomar liberdade de, pela primeira vez na minha vida, depois de mais de 25 anos de ministério, pregar sentado. Certo? Eu quero pedir que a igreja esteja orando por mim. Eu tive uma ruptura de disco aqui na lombar, e ele está comprimindo meu nervo, aquele que dá o ciático aqui. E tive já a opinião de 3 médicos, 2 acham que é cirúrgico. E nós estamos orando aqui e vamos começar a fazer uma fisioterapia e aguardando no Senhor a vitória, para que não seja cirúrgico. Amém? Esse é o que eu tenho orado e pedido para Deus. Amém. Então, queridos, vamos estar orando. Eu quero desafiar você a estarmos durante essas semanas orando de uma forma mais intensa. A gente percebe que esses dias têm apertado a vida de muitas pessoas, de muita gente, em muitas áreas. Na área da saúde, na área financeira, na área dos relacionamentos, as diversas áreas da nossa vida. Então eu gostaria de desafiar você que pode, você que tem esse hábito, que sabe, né, a estar jejuando comigo. Eu gostaria de convidar pessoas a estarem jejuando durante essa semana, segunda, quarta, quinta, sexta, amém? Durante esses 5 dias. Então, queria pedir que você me desse seu nome ao fim do culto, né? Dizer, olha, pastor, vou estar orando tal dia, eu vou estar orando 1 hora e jejuando tal dia. Essa 1 hora pode ser 4 vezes de 15 minutos, pode ser, né, 2 vezes de 30 minutos, mas que você reserve esse tempo de oração e de jejum. Pastor, jejum tem que ser completo? Como você consegue fazer, né? Às vezes você tira uma refeição, né? Tem gente que tira o café da manhã, tem gente que tira o almoço, mas tira esse tempo em que você estaria se aplicando, né, para comer, para estar justamente orando e clamando ao Senhor. E os motivos de oração são diversos, né? Envolvem a igreja, envolvem as nossas casas, as famílias dessa cidade, envolvem a violência nessa cidade, envolve os problemas financeiros, o desemprego nessa cidade. Vamos estar orando pela igreja e pela cidade. Amém? Posso contar com a igreja nesse propósito? Amém, queridos? Queridos, a escolinha não vai ter. A irmã Ana ficou... Vai ter? A Sara está dizendo que vai ter. Vai ter? Tá bom. Então, vamos lá. Crianças, vamos lá com a Sara e com a Ana Paula. Amém. É que também a irmã Ana ficou doente, né? Minha esposa também adoeceu, né? Então a gente vê que existem algumas lutas aí. Mas eu quero dizer para vocês que eu estou aqui em nome de Jesus. Eu tenho dito para Deus, eu não vou me encolher, Senhor. Eu não vou me encolher na minha caminhada, na minha busca. Nós temos buscado, temos orado pelo mover, pela presença de Deus, por mudanças, né? E eu quero permanecer firme nisso, né? Com dor ou sem dor. Amém? Então,
quero desafiar a igreja, vou explicar de novo o propósito. Eu preciso de alguém para segunda-feira estar jejuando, preciso de alguém para terça-feira estar jejuando. Percebe? A gente fazer uma roda de jejum e oração durante a semana. E para essas pessoas eu vou passar então uma lista de oração mais específica. Pode ser uma pessoa na segunda, mas podem ser 5 na segunda, amém? Mas nós precisamos, queridos, nos aplicar a vida de oração. Há coisas que só são conquistadas quando nós movemos no mundo espiritual. O apóstolo Paulo diz em Efésios 6:10 que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas são contra principados, dominadores deste mundo tenebroso. Muitas vezes nós estamos lidando aqui no natural, mas não entendemos o que está acontecendo no sobrenatural. E eu gostaria de também compartilhar um pouquinho com vocês da palavra de Deus sobre isso. Exemplos de pessoas que aprenderam a viver nessa dimensão. E para isso, se a Vanessa puder botar lá o título da pregação, lá, da chamada que eu coloquei para vocês hoje. Eu intitulei, naquela lógica de aprendemos a ser guiados pelo Espírito, como você lida com seus desafios diários? Essa é uma pergunta que ecoou durante essa semana no meu coração, através das minhas devocionais e do falar de Deus. E eu quero continuar dando sequência àquilo que nós temos trabalhado com a igreja. Ou seja, a palavra de Deus diz que o cristão, ele não vive por vistas, ele não vive por circunstâncias, ele vive baseado na palavra de Deus e guiado pelo Espírito Santo que nele habita. Lamentavelmente, nós não fomos ensinados de berço a lidarmos, com esse ouvir Deus. Isto é algo que vem de um nascimento, de um novo nascimento, de uma vida de busca a Deus. E o Espírito Santo, ele começa a agir em nós, nós vamos aprendendo a ouvir a voz do bom pastor. Jesus diz em João 10 que as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Há muitas vozes. Há muitas vozes. Mas nós precisamos aprender a ouvir a voz de Jesus. E quem faz esta obra é o Espírito Santo. É Ele que nos dá entendimento da palavra de Deus. A Bíblia diz que Jesus ensinou aos seus discípulos em João 16 que o Espírito Santo nos ensinaria acerca de todas as coisas. Então, queridos, há um poder espiritual de Deus que está sobre você. E se você fez uma aliança com Cristo, você que nasceu de novo, eu quero dizer para você, o mundo vai se levantar contra você. Mas ele não tem poder de tocar na sua vida. Porque se a sua vida pertence ao Senhor, a palavra de Deus diz que o mundo e o maligno não têm poder de tocar na sua vida. Mas nós precisamos crer. Quero convidar você a abrir a palavra de Deus comigo, num texto muito conhecido, de 1 Samuel, capítulo 17. No livro de Samuel 1 e 2, os 2 livros do profeta Samuel, nós temos ali a história do rei Davi. E aqui, no capítulo 17, a história onde Davi, pela primeira vez, entra em cena de uma maneira maior, na sua história pessoal, dentro do povo de Israel. Davi era o filho caçula de uma grande família, que cuidava, era pastor de ovelhas, não era uma pessoa de destaque, mas um dia Deus mandou o profeta Samuel lá na sua casa ungí-lo e dizer para ele que ele seria rei de Israel, que Deus usaria ele para governar o seu povo. Pois bem, Davi continuou nas ovelhas. Mas vindo uma guerra, o povo filisteu, os filisteus são um povo que sempre circundou, o povo de Israel, e os filisteus, desde Josué, combatem os hebreus, combatem o povo de Israel. Desde Josué. É uma história antiga, são inimigos antigos
do povo que Deus levantou a partir de Abraão. E aqui há um episódio muito interessante que nesse levantar-se dos filisteus contra os hebreus, levanta-se um homem chamado Golias. Vamos acompanhar a leitura comigo? Então, 1 Samuel capítulo 17, diz assim: ajuntaram os filisteus as suas tropas para a guerra e congregaram-se em Socó, que está em Judá, e acamparam-se entre Socó e Azeca, em Éfes-Damim. Porém Saul, rei Saul aqui, e os homens de Israel se ajuntaram e acamparam no vale de Elá, e ali ordenaram a batalha contra os filisteus. Estavam estes num monte do lado da Além, e os israelitas no outro monte do lado da Quém, e entre eles o vale. Então você imagina, um monte aqui, uma colina ali e um vale. Né? É comum guerras se travarem sempre nos vales, e não é à toa que muitas vezes a gente usa essa expressão, estou passando por um vale. Né? Momentos de luta. E esses momentos existiam na vida da igreja, do povo de Israel, existem na vida da igreja e existem na vida dos filhos de Deus. E aqui então no verso 4, vamos continuar a leitura, diz assim: saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias de Gate. Gate é uma das grandes cidades, né, dos filisteus. E da altura, ele era da altura de 6 côvados e 1 palmo. Isso dá entre 2,6 metros e 3 metros e 11. Ok? O côvado varia um pouco, né, historicamente, mas ele tinha no mínimo 2,60 metros. Ele era um daqueles gigantes que Caleb e Josué enfrentaram quando tomaram posse da terra prometida. Você já pensou enfrentar um cara de 2,60 metros? Mas ele não é com 2,60 metros magrinho, não. A armadura dele diz que trazia na cabeça um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas, cujo peso era de 5.000 ciclos de bronze. Essa couraça pesava em torno de 50 quilos. Então ele não era fraquinho. Trazia caneleiras de bronze nas pernas e um dardo de bronze entre os ombros. A haste da sua lança era como de um eixo do tecelão, um eixo muito grosso. E a ponta da sua lança de 600 ciclos de ferro. E diante dele ia escudeiro. 600 ciclos de ferro, queridos, dá em torno de 6 quilos. A ponta da lança dele tinha o peso de um saco de arroz, um pouquinho mais. Esse era o cara que se levantou, um guerreiro, um gigante, para desafiar o povo de Israel. E ele disse, parou, clamou às tropas de Israel e disse-lhes: para que saís, formando-vos em linha de batalha? Não sou eu filisteu e vós servos de Saul? Escolhei dentre vós um homem que desça contra mim. Se ele puder pelejar comigo e me ferir, seremos servos. Porém, se eu vencer e o ferir, então sereis nossos servos e nos servireis. Disse mais o filisteu: hoje eu afronto as tropas de Israel. Dai-me um homem, para que ambos pelejemos. Ouvindo Saul e todo Israel estas palavras dos filisteus, espantaram-se e temeram muito. Este homem, ele está dizendo o seguinte: se eu vencer você, você é meu servo, você me serve. Se você vencer, eu te sirvo. Esta lógica, queridos, nós ainda temos no mundo. Há muitas coisas que se levantam na nossa vida para nos escravizar. Nos escravizam no medo, nos escravizam nas ideias. São muitas formas que as coisas se levantam para nos prender e nos impedir de sermos quem nós somos, de vivermos uma história de vida abundante que Jesus nos prometeu.
E estes gigantes se levantam justamente para fazer a nossa vida parar e para nos colocar debaixo do seu controle. A palavra de Deus, enquanto nós cantávamos ali, o Espírito Santo me lembrava da palavra que está lá em 1 João, que diz assim: Jesus veio para destruir as obras do maligno. O ladrão vem somente para matar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. João 10, 10. Há um conflito ao nosso redor? Há, sempre, sempre. Vou mostrar biblicamente aqui através do exemplo da vida de Davi. Israel estava sendo desafiado. O povo de Deus, o povo que tinha o Deus Criador como seu único Deus, enquanto os filisteus eram um povo pagão, cheio de deuses, de falsos deuses, o povo idólatra, um povo que não conhecia o Deus da vida, o Deus Criador, o Deus Redentor. E aqui há um conflito. Acho que não foi meu celular, né? Eu botei no silencioso. Queridos, voltando à palavra de Deus, esse é o contexto em que de repente Davi é mandado pelo seu pai. Eu não vou ler todo o texto, mas ele é mandado por seu pai Jessé, já que seus 3 irmãos mais velhos estão nessa batalha, e ele é mandado lá para levar comida, né, e ver como estavam os irmãos. E no meio dessa batalha, se você seguir a leitura comigo, diz assim, verso 15: Davi, porém, ia a Saul e voltava para apacentar as ovelhas. Ou seja, ele ia até lá, fronte de guerra, depois voltava para cuidar das ovelhas. Ia lá, né, via os irmãos e voltava. Então, esse momento de guerra não foi um dia, não foi 2. Né, foi um conflito longo. E aqui diz que Davi voltava para apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. Verso 16: Chegava-se, pois, o filisteu pela manhã e à tarde, e apresentou-se por 40 dias. 40 dias de afronta. Há pessoas vivendo mais do que 40 dias debaixo de afrontas e de julgos. Há pessoas vivendo como aquela mulher que Jesus curou, daquele fluxo de sangue que ela tinha, 12 anos debaixo de uma enfermidade. Há pessoas vivendo debaixo de ameaças por anos. Mas nós vemos aqui uma atitude diferenciada de um jovem, preste atenção você jovem, mas de um jovem que tinha experiência com Deus. Ele olha esse contexto, e Davi, no verso 20, diz assim: No dia seguinte se levantou, deixou as ovelhas com um guarda, carregou-se e partiu, como Jessé lhe ordenara, foi de novo para o fronte de batalha. Chegou ao acampamento, quando já as tropas saíam, para formar-se em ordem de batalha, e a gritos chamavam a peleja. Os israelitas e filisteus se puseram em ordem, fileira contra fileira. Davi, deixando que trouxeram os cuidados do guarda da bagagem, correu à batalha, e chegando, perguntou aos seus irmãos se estavam bem. Ele estava cumprindo a missão dele, ver como é que estavam os irmãos. Estando Davi ainda a falar com eles, eis que vinha subindo do exército dos filisteus o tal do Golias, o duelista, o filisteu de Gate, e falou as mesmas coisas que antes falara, e Davi o ouviu. E aqui nós vemos uma atitude muito interessante de Davi. Davi, ele para ouvir a afronta de Golias. E qual é a reação dele? Verso 24: Todos os israelitas, vendo aquele homem, fugiam de diante dele, e temiam grandemente, e diziam uns aos outros: Vistes aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar Israel. Agora vamos adiante um pouquinho no texto, verso 26, então falou Davi aos homens que estavam consigo, dizendo: Que farão aquele homem que ferir este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel?
Quem é, pois, esse incircunciso filisteu que afronta os exércitos do Deus vivo? A pergunta de Davi é o seguinte: quem é esse cara? Quem é esse que se levanta contra aqueles que têm herança no Senhor? Quem é esse que se levanta contra o povo de Deus? Quem é esse que se levanta contra o exército de um Deus vivo? Essa é a palavra que Davi usa aqui. E eu pergunto para você, diante das suas dificuldades, diante dos seus gigantes, diante das decisões que você precisa tomar, diante das lutas que estão cercando a sua vida, há um Deus vivo? E você tem lidado com Deus como sendo um Deus vivo? E o que você tem dito para os seus inimigos? Pare e pense um pouco aí, quais são as suas lutas? Nós temos muitas áreas de lutas, né? Muitas mesmo. Às vezes, nós começamos a olhar os nossos problemas e alguns deles talvez nos persigam há muito tempo. E você começa a dizer, estou ficando viciado em trabalho que nem meu pai. Né? Ou daqui a pouco você diga, começa a perceber que sou violento, que nem, né? Daqui a pouco você diz, a depressão está na nossa árvore genealógica da família, e eu sou um depressivo. Daqui a pouco você diz, o alcoolismo tem dominado a minha casa. São tantas coisas que eu poderia levantar aqui, dívidas, adultério, divórcios, jogos, brigas, autocomiseração, manipulação, todas essas coisas que se levantam para nos dominar. E a palavra de Deus diz que o Espírito de Deus, aonde Ele está, Ele gera liberdade, não gera escravidão. Então alguma coisa está errada. Ou o nosso Deus está mentindo, ou a palavra de Deus não funciona mais nos dias de hoje, ou somos nós. Nós precisamos avaliar a nossa atitude. E aqui nós temos um exemplo, o exemplo de Davi. Como você lida com os seus problemas, seus desafios, seus Golias? Seus gigantes, eu vou repetir essa frase aqui, seus gigantes vão morrer e correr se depararem com uma alma cheia de Deus. Uma alma cheia de Deus põe os gigantes por terra. Eu vou mostrar isso biblicamente para vocês, na figura de Davi. Porque almas cheias de Deus definem pessoas guiadas por Deus, pelo Espírito de Deus. Mas se a nossa alma está vazia, está conturbada, vive guiada pelas circunstâncias, pelo que vemos, pelos medos, pelas dores, pelos traumas do passado, e a gente vive com medo de tomar atitudes porque no passado deu isso, deu aquilo, nós continuaremos debaixo do jugo dos nossos Golias. Que o Senhor cresça, queridos, diante dos nossos Golias, essa é a minha oração. Que o Senhor cresça. O segredo de Davi estava justamente nisso. Ele aprendeu a concentrar a sua atenção no Deus vivo, não no Golias. Enquanto Saul e o povo de Israel estavam com a sua atenção concentrada no tamanho do bicho, no tamanho da lança dele, nas afrontas dele. Tem um ditado popular que diz que cachorro que ladra não morde, né? Muitas vezes o diabo usa desses subterfúgios, né, de levantar ameaças para nos impedir de avançar, nos intimidar. É como um leão que ruge, diz a palavra de Deus, que está ao derredor. E o rugido do leão assusta. E queridos, não tem nada de errado nós reconhecermos que assusta. Porque a palavra de Deus diz que a nossa estrutura é pó. Mas um homem cheio de Deus,
tem uma força, um poder agindo dentro de si, mesmo que nesse vaso de barro. O meu vaso, nesses dias, não consegue ficar 3 minutos de pé. A dor é de gemer. Eu consigo ficar bem sentado. Mas a minha força, ou ela vem do Senhor, ou ela vem da onde? As experiências de Davi com o Senhor, queridos, na sua juventude já, e por isso eu destaco os jovens aqui. Você, jovem, você adolescente, quando eu falo jovem, está incluído os adolescentes aí. Você criança, as crianças não estão aqui agora. Nós podemos ter experiências com este Deus vivo, e elas vão definindo o nosso caráter, a nossa fé e as nossas atitudes diante das dificuldades. Nós vamos buscar estas experiências com Deus. Quando Davi se refere a Golias diante de Saul, se você for seguir o texto, quando ele se apresenta diante do rei Saul, ele diz assim para Saul, está lá no verso 32, Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele, teu servo irá e pelejará contra o filisteu. Davi está dizendo: olha, rei, fica frai, não descabelai. Né? Usando a gíria aí que a galera gosta de usar. Sussi, fica tranquilo. Pensa bem, os irmãos de Davi olharam para ele e chamaram ele de presunçoso e de maldoso. Está aqui no texto. Davi não se encolheu diante do julgamento dos seus irmãos, mas ele disse ao rei: fique sossegado, descanse, confie. Davi não está de balela, de conversa furada. Davi está falando para o rei que ele deve confiar, porque Deus é digno de confiança. Não porque Davi ia resolver o problema. Se você seguir a leitura, você vai entender. Saul disse a Davi, verso 33, contra o filisteu não poderás ir para pelejar com ele, porque tu és ainda moço. Tu não tem experiência, rapaz. Você é novo, e ele é guerreiro desde a sua mocidade. Você não vai dar conta disso aí. Alguém já disse para você, isso aí você não vai dar conta. O apóstolo Paulo diz para Timóteo: ninguém despreze a tua mocidade. A nossa mocidade, obviamente, pessoas, né, que viveram mais, talvez tenham mais experiências em algumas áreas que nós, com certeza. Mas se nós temos experiências como Davi tinha, de um Deus poderoso que lhe capacitava a vencer, não interessa a idade. Olha o que Davi diz a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, quando veio um leão ou um urso e tomou um cordeiro do rebanho. Eu saí após ele e o feri, e livrei o cordeiro da sua boca. Levantando-se ele contra mim, agarrei pela barba. Ele está falando que ele pegou o leão pela barba, gente. E o feri e o matei. O teu servo matou tanto o leão como o urso. Este incircunciso filisteu será como um deles, porquanto afrontou o exército dos Deus vivos. Davi está dizendo que a afronta contra aqueles que pertencem ao Senhor é a afronta contra o Senhor. Você se enxerga assim? Como um filho amado do Pai, cujas afrontas que se levantam também afrontam o Deus vivo? É o que Davi está dizendo. E aqui, Davi, ele segue. Ele está falando da experiência dele, de ainda jovem vencer um leão e um urso. Isso não é coisa simples, gente. Isso aqui não é conto da carochinha. Davi diz que Deus o fortaleceu, num dos salmos que ele escreve, Davi diz assim, que Deus fortaleceu o meu braço a ponto de eu conseguir retesar o arco de bronze. O arco de bronze é algo dificílimo de você envergar para colocar, né, a linha do arco. Davi está dizendo: o Senhor me fortaleceu.
Davi está dizendo, eu vou na força do Senhor. Olha o que ele diz no verso 37, o Senhor me livrou das garras do leão e das do urso. Ele me livrará das mãos deste filisteu. Queridos, quem livra você? Quem é? Em quem você confia? Para valer. Nós precisamos declarar diante dos nossos inimigos o tamanho do nosso Deus. Nós já sabemos isso, mas isso precisa se tornar uma prática. Nós precisamos nos posicionar. Davi é este exemplo. Davi, ele, ao ouvir Golias, reagiu da forma que agrada a Deus. Ele trouxe palavras de esperança e de fé para o coração do povo e do rei. Ele lembrou de quem é Deus na sua experiência de vida. Por isso que eu tenho dito, nós precisamos fortalecer a nossa vida de fé, as nossas experiências com Deus, do menor ao maior. Nós precisamos aprender a buscar a ação deste Deus em nossa vida, em todas as áreas. Porque geralmente nós colocamos Deus só quando o bicho pega. Não é verdade? Isso aqui não tem problema, Deus, isso eu resolvo. Todas as áreas, queridos, da nossa vida. Não é só aquelas que você acha que na sua sabedoria você tem poder para resolver. Porque em todas as áreas, sejam as mais simples ou as mais difíceis, quando nós aprendemos a orar e a colocar na presença de Deus, nós crescemos com as experiências que Deus nos dá. Eu tenho um Deus que tem ouvido a minha oração. Deus tem ouvido muito a minha oração. Ele tem sido muito bom comigo. Você tem um Deus que ouve a sua oração? Você tem experiências para contar? Se nós fizéssemos um culto aqui só de experiências com Deus, quantos estariam aqui? Esse é o testemunho que o mundo precisa e que os nossos inimigos precisam ver. Quando eu falo em inimigos, não falo de pessoas. Já falei no início que a nossa luta não é contra carne e sangue. Ainda que pessoas sejam usadas, ainda que pessoas se levantem, a nossa luta é maior. Mas o nosso Deus é infinitamente maior. Interessante, Davi não era impulsivo. Se você olhar o verso 37, olhar 1 Samuel 18:5, lá descrevem Saul, depois que ele começou a sair com os exércitos de Saul, Davi, né, começou a sair com os exércitos de Saul, diz lá que Davi era muito prudente quando ia para as batalhas. Então nós não estamos vendo aqui um cara impulsivo, tipo assim, não, eu vou mesmo, eu vou derrubar, eu vou vencer. Pedia para embaixar a voz lá atrás. Para mim sentar, eu já vou sentar. Eu aguento uns 2-3 minutos. Eu vou vencer. Só que muitas vezes, a nossa declaração de vitória é impulsividade. Percebe? Não é fruto de uma confiança verdadeira no Senhor. E nisso nós precisamos estar atentos. Não é impulsividade, não é declarações impulsivas que definem a minha vitória, mas é a minha vida de oração, é a minha perseverança na presença de Deus, é a minha espera no Senhor. Davi diz, esperei confiadamente no Senhor, e Ele se inclinou para mim, e ouviu quando eu clamei por socorro. Este é um dos salmos dele. E me tirou do tremedal de lama, e me firmou os pés sobre a rocha. Davi, nos seus salmos, está cantando experiências. Isso é louvor a Deus. Porque Davi tinha vivência com Deus. Precisamos resgatar isso, precisamos crescer nisso como igreja, queridos. Eu não estou dizendo que você não tem.
Eu estou dizendo que Deus quer aumentar isso. Eu estou dizendo que Deus quer nos levar a experiências cada vez mais profundas e mais poderosas nele. Os dias que nós estamos vivendo requerem isso. O mundo precisa ver este Deus e conhecer este Deus através do nosso testemunho. Davi tinha mãos adestradas e ele reconhecia que Deus adestrou ele. Nós precisamos nos deixar ensinar. Ser ensináveis é algo extremamente importante na nossa caminhada. Ao invés de a gente dizer, não, eu já sei. Não, isso eu já sei. Deixe-se ensinar. Deus vai nos preparando para batalhas maiores. Pois bem, quero terminar essa introdução. Assustou aí, não? É brincadeira. Mas quero terminar essa primeira parte aqui da minha exposição aqui para a igreja com essa frase que diz assim: concentre-se em Deus, não nos seus gigantes. Quando Davi pega aquela pedra e põe na funda e gira, né? As crianças aprendem isso na escola dominical. A pedra atinge o lugar certo. Pega a cabeça do gigante, ele tonteia, cai. Davi vai lá e termina o resto do serviço. Você pode ler depois com calma o texto. Muitas vezes, queridos, nós estamos mirando no lugar errado. Nós precisamos ser guiados por Deus, sim. Nós precisamos entender e ter de Deus a direção para tomar atitudes que precisam ser tomadas na nossa vida. E às vezes nós ficamos tomando atitudes que não resolvem os nossos problemas. Ih, pastor, pegou pesado. É verdade, queridos. Muitas vezes a gente olha e diz, o meu problema é o meu marido, e não é. O meu problema é meu filho, e não é. Às vezes a gente fica mirando em coisas, e a gente acha que aquelas coisas vão vir e resolver o nosso problema. O meu problema é que eu preciso ganhar muito dinheiro. Será? Nós precisamos de uma direção de Deus. E eu gostaria de mostrar para vocês como Davi, ele era persistente nisso, em buscar uma direção de Deus para cada coisa na sua vida. A palavra de Deus diz que Deus viu Davi, e Davi não era um homem certinho, tá, gente? Ele cometeu muitos erros. Mas Deus viu em Davi um homem segundo o seu coração. A palavra de Deus diz isso. Por quê? Porque o que Deus busca são pessoas que se prostrem diante dele. Isso é ser adorador. Deus busca pessoas que o busquem, que o amem, que amem a sua presença. E aqui, eu queria destacar algumas atitudes de Davi nesse sentido, fora esse episódio de Golias. Porque os problemas que eles não deixaram Davi. Quando Davi venceu Golias, não ficou tudo bom. Ele teve um período de, como é que eu vou dizer assim, um período de muita distinção. As pessoas cantavam, né, você pode ler o texto aqui de Samuel, as pessoas cantavam, Saul matou milhares, mas Davi seus 10 milhares. Ele teve uma projeção dentro do povo de Israel, ele se tornou chefe, né, de mil soldados, de uma milícia. Ele começou a fazer incursões e ele vencia as batalhas, porque o Senhor era com ele, diz a palavra. Mas estava tudo muito bom, mas de repente Saul, enciumado, e Davi já tinha sido ungido rei lá atrás, hein? Saul resolve perseguir Saul resolve perseguir Davi, desculpe. E começa a perseguição de novo na vida de Davi.
E foram anos de Davi, escondido na caverna de Adulão, com mais 400 caras com a vida quebrada, depois no deserto, e até em outros lugares, como Gate, por exemplo, né, na terra dos Moabitas, nas terras dos filisteus, onde ele fugia de Davi, porque Davi resolveu matá-lo. Desculpa, Saul resolveu matá-lo, estou trocando aqui. Obrigado, Paulinho. Então, queridos, muitas vezes as coisas são cíclicas assim. Nós vivemos períodos, né, que parece que está tudo muito bem, Deus está ali, mas há momentos que as lutas se levantam. Jesus disse: no mundo você vai passar por aflição, meu discípulo, mas tenha bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus disse isso para os seus discípulos. Então a luta faz parte da vivência nesse deserto que nós vivemos aqui. Mas a grande questão é como nós lutamos. E olha como Davi fazia. Ele precisa fugir de um rei desequilibrado, perseguido. E se você olhar comigo 1 Samuel 23, joga para frente um pouco as páginas da sua Bíblia. Davi, ele está fugindo, né? Sacerdotes foram mortos por Saul, porque atenderam Davi. E ali no capítulo 23, verso 1 diz assim: foi dito a Davi: eis que os filisteus pelejam contra Keila e saqueiam as eiras. E no verso 2, o que Davi faz? O que Davi faz? Consultou quem? O Senhor. Ele buscou o Senhor. Talvez você diga assim: pastor, eu ainda não sei fazer isso. Mas você então pode chamar um servo de Deus. Porque em algumas dessas consultas, Davi chamava o sacerdote. Às vezes nós precisamos sim de alguém que sente e ore conosco. E procure discernir e buscar a orientação de Deus junto com a gente. Mas Deus quer nos levar a uma maturidade tal em que a gente ouça a voz dEle, ouça a voz interior dEle. E aprenda a ouvir Deus na palavra. Isso é ser guiado pelo Espírito de Deus. E aqui Davi consultou o Senhor dizendo: irei eu e ferirei esses filisteus que atacaram uma cidade hebreia, né? Keila. Davi podia ter juntado seus homens e dizer: olha, vamos, porque Deus é comigo, eu vou vencer. Eu já venci Golias, eu já venci não sei o que, eu já venci, eu vou. Não, queridos, Davi para e ora. Diz: Senhor, eu devo ir? Percebe a diferença? Entre uma pessoa impulsiva e uma pessoa que consulta o Senhor? Porque agora não está em questão só as experiências de Davi, mas vamos um pouco mais além. Aqui está em questão o relacionamento de Davi com um Deus vivo, que lhe orienta. No verso 4, os soldados dele, né, que viviam com ele, têm medo dessa ideia de ir lá livrar o povo de Keila da mão dos filisteus. Diz lá no verso 3, porém os homens de Davi lhe disseram: temos medo que aqui em Judá, tanto mais indo a Keila contra as tropas dos filisteus. Então Davi tornou a consultar o Senhor. Davi ouviu o seu povo, Davi ouviu aqueles que eram com ele. E Davi fez o quê? Então tá bom, se vocês estão com medo, não vamos. Não é? Não, né? Se isso não está bom, não está tranquilo para vocês, então acho que é melhor não ir, né? Eu acho que é uma coisa complicada na vida do cristão. Davi pega e consulta novamente o Senhor, e o Senhor lhe responde e diz: dispõe-te, desce a Keila, porque te dou os filisteus nas tuas mãos. E aí Davi foi com seus homens, porque daí Davi teve a segunda direção concreta de Deus de ir, e pôde dizer para os seus homens: olha, Deus diz para mim que nós vamos.
Havia uma responsabilidade na vida de Davi de liderar aqueles homens. Mas Davi era dependente de Deus. Em seguida, Saul, o rei que lhe perseguia, ficou sabendo que Davi tinha livrado Keila da mão dos filisteus, essa cidade que se chamava Keila. E agora o medo de Davi, sabe qual é? O temor que veio no coração de Davi é o seguinte: bom, será que o povo de Keila vai nos entregar na mão de Saul? Porque Saul desceu morro abaixo, atrás de Davi, naquela cidade. E o que ele faz? Verso 10, orou Davi: ó Senhor Deus de Israel, teu servo, ouviu que Saul de fato procura vir a Keila para destruir a cidade por causa de mim. Entregar-me-ão os homens de Keila nas mãos dele? Descerá Saul como teu servo ouviu? Ah, Senhor Deus de Israel, faze-o saber a teu servo. E disse o Senhor: descerá. O homem está vindo. E perguntou-lhe Davi: entregar-me-ão os homens de Keila a mim e aos meus servos nas mãos de Saul? Respondeu o Senhor: vão entregar. Então se dispôs Davi com seus homens, uns 600, agora inicialmente eram 400, na caverna de Adulão, agora já são 600, saíram de Keila e se foram sem rumo certo. Permaneceu, verso 14, Davi no deserto, nos lugares seguros, e ficou na região montanhosa, no deserto de Zif. E ali permaneceu por muito tempo. O deserto não impediu que Saul tivesse a direção de Deus na sua vida, queridos. Isso me chama muita atenção. Não deixe o deserto afastar você de Deus. Agora eu queria fazer um destaque aqui. Se você lê em 1 Samuel 36, lá no finalzinho desse verso, diz assim: porém Davi se reanimou no Senhor seu Deus. Davi, ele reanimava-se, ou seja, ele se fortalecia na presença de Deus. E o profeta Isaías diz que os que confiam no Senhor, eles correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Eles subirão com asas como águias. Essa é a promessa. Minha pergunta é: assim que nós temos vivido diante desses dias maus que enfrentamos, ou é caindo pelas tabelas, vivendo cansados? As enfermidades surgem, o desemprego surge, as dívidas surgem. Mas o Senhor está nos desafiando nessa noite a buscarmos nele a direção, a buscarmos nele o fortalecimento. Ele é fiel, queridos. Ele é fiel. Ele é fiel àquele que o busca de todo o coração. Davi, ele cometeu os erros dele? Cometeu. Vou encerrar mostrando para você um grande erro de Davi. Porque parece que Davi é o cara, né? Mas aconteceu, se você olhar lá no capítulo 27 de 1 Samuel, que Davi, como todo homem, como nós, ele começou a olhar demais para o seu inimigo, Saul. Ele perdeu Deus de foco. E isso pode acontecer. No verso 1 do capítulo 27, com isso eu estou caminhando aqui para encerrar a palavra. Davi disse consigo mesmo, ele não disse para Deus, ele não perguntou para Deus, ele não pediu conselho de ninguém, ele botou isso no coração dele, ele botou isso na cachola dele. E às vezes a gente põe umas coisas na cachola que nos levam a lugares errados. O conselho de Deus é o melhor conselho. Davi disse consigo mesmo: pode ser que algum dia venha eu a perecer nas mãos de Saul. Nada há, pois, melhor para mim do que fugir para a terra dos filisteus. Davi botou na cabeça, preste atenção, Davi botou na cabeça que ele ia morrer.
pela mão de Saul. Primeiro, ele foi ungido rei para substituir Saul. Ele tinha uma promessa. Essa promessa foi confirmada várias vezes na vida dele. É só ler o texto, você vai achar. Abigail, a mulher dele, confirmando essa promessa. Jonatas, que era o herdeiro legal, né, filho de Saul, herdeiro legal do trono, dizendo que Davi seria rei. Samuel, o profeta, dizendo que Davi seria rei. E agora ele põe na cachorra que Saul vai matar ele e que é melhor ele correr dali para a terra dos inimigos. Davi tirou os olhos de Deus. Isso acontece com a gente, queridos. Porque há momentos de fraqueza em nós. E aí a gente coloca a cabeça no problema. E aí a gente faz o seguinte: não, eu vou correr. E aí ele vai buscar recurso onde? Ele vai buscar recurso lá no meio dos inimigos. Ele vai buscar recurso no onde? No mundo. Ele vai buscar os poderes do mundo. Ele vai fazer aliança com quem não deve fazer aliança. E ele é até recebido. E o rei de Gate dá para ele uma vilazinha, para ele, para os seus 600 homens. 600 homens, a Bíblia geralmente contava no Antigo Testamento, o número de homens, mas ali incluam crianças e mulheres. Então eram muito mais do que só 600 pessoas. O rei filisteu deu uma vila para ele ficar. Uma aldeiazinha chamada Ziclag. E agora Davi está lá, escondido em Ziclag, naquela vilazinha, aparentemente de boa na lagoa. Saul não vai persegui-lo lá na terra dos filisteus. Que bom, né? Agora ele para, né, de fugir. Ele pode dormir bem, não é verdade? As crianças podem ir agora para a escola sem problema, sem risco. Eles podem sair de casa para fazer uma visita que a casa não vai ser saqueada. Foi-se, né? Aquele medo de Saul. Mas, queridos, esconder-se com o inimigo traz um alívio temporário. Fugir dos nossos Golias nos levam a alívios temporários. Porque o que Deus quer é que nós vençamos com Ele. Claro que a coisa mais natural é a gente fugir, como homens. E aí a gente para de resistir às festas e vai rir, vai encher a cara por um tempo. A gente troca de cônjuge para não se incomodar, né? Não ter mais estresse. Isso é por um tempo. A gente se entrega a vícios para aliviar a cabeça, e às vezes o vício até é jogo, ou vai para frente da televisão para tentar desviar os problemas. Mas isso é por um tempo. E aí a gente se entrega ao trabalho e às riquezas, e você terá segurança nelas. Eu quero dizer que isso também é por um tempo. Porque nem o dinheiro dá garantia para a nossa vida. Talvez você diga para mim: mas aí resolve, pastor, os probleminha, né? Mas nada impede que você não seja assaltado. A palavra de Deus diz que se Deus não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se Deus não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil será você levantar de manhã cedinho e trabalhar até tarde. Porque a bênção do Senhor é que enriquece, percebe? Então, Davi pegou esse caminho aí. Provérbios 12 a 13 diz assim: há um caminho que parece certo ao homem, mas no final conduz à morte. Mesmo no riso, o coração pode sofrer, e a alegria pode terminar em tristeza. Tem muita gente rindo com dor. Tem muita gente rindo e terminando em tristeza.
Ziclag, o refúgio, virou local de teste das más decisões de Davi. O que aconteceu? Os filisteus foram para a guerra contra o povo de Israel. Davi disse para o rei filisteu que eles iam com ele. Você vê, Davi agora se uniu com o inimigo para ir contra Saul. Pense nisso, contra o seu próprio povo. O rei filisteu, o exército filisteu diz assim, não, vocês não, porque a gente corre o risco de na hora da batalha vocês virarem contra a gente. Fiquem em casa. E aí voltando para Ziclag, aquela aldeiazinha que ele ganhou, os amalequitas, um outro povo, tinha queimado as suas tendas, tinha levado as suas mulheres, os seus bens, eles foram saqueados. Davi agora está diante de um processo complicado, rejeitado pelos filisteus, saqueado pelos amalequitas, odiado pelos seus 600 homens, diz o texto que queriam pegar em pedras para apedrejá-lo, e com certeza ele fica lembrando dos dias na caverna de Adulão, dizendo, pô, acho que aquele tempo era melhor, e certo, desejando voltar para a caverna de Adulão. O modo como nós lidamos com os nossos momentos difíceis, eles permanecem conosco por um bom tempo, queridos. Mas sabe o que Davi fez? Esse homem recobrou o juízo. E aquele texto de 1 Samuel 36 revela isso. Vamos lê-lo para terminar? Lá está dizendo assim, vamos ler o 7 já. Disse Davi a Abiatar o sacerdote que o acompanhava nessa caravana de 600 homens, filho de Aimeleque, a quem Saul havia matado, traze-me aqui a estola sacerdotal. E Abiatar a trouxe a Davi. E então consultou Davi ao Senhor, dizendo, perseguirei eu o bando? Alcançá-lo-ei? Respondeu-lhe o Senhor, persegue-o, porque de fato os alcançarás e tudo libertarás. Tudo libertarás. E no verso 6, diz que Davi, diante daquela situação, angustiou-se. Mas fala lá no finalzinho, porém Davi se reanimou no Senhor seu Deus. E aí foi buscar o sacerdote e foi buscar a presença de Deus. E vou dizer, Deus, tem como resgatar as nossas mulheres? Tem como resgatar os nossos bens que foram saqueados? Deus diz para ele, vai, porque você vai resgatar. Você vai libertar todos. Queridos, sabe o que me chama a atenção? Davi é um homem como eu e você. Davi era um homem sujeito a falhas. Ele fez uma escolha errada. Ele ouviu mais o coração dele do que a Deus. Foi parar numa armadilha. Ziclag, que parecia ser o lugar do descanso, se tornou uma armadilha na vida dele. Mas ainda assim, Deus não rejeitou a oração deste homem quando ele o buscou. Sabe por quê? Porque Deus não nos rejeita, mesmo que nós tenhamos errado. Você entendeu isso? Não interessa os grandes erros que você cometeu. Jesus diz, venha a mim, você que está cansado, sobrecarregado, eu te aliviarei. Você precisa de oração? Jesus diz, venha a mim. Ah, mas eu errei, pastor, agora eu tenho que acertar primeiro para depois buscar a Deus. Faz favor, não ponha isso na sua cachola. Você vai se enrascar. Quanto mais rápido a gente corre para Deus, melhor, buscando a orientação dele. Quanto mais a gente persevera na presença de Deus, porque às vezes é difícil da voz de Deus ser ouvida, mais a gente precisa estar ali dizendo, Senhor, fala comigo, eu preciso, Deus, o que está errado, põe a descoberto, Senhor, eu preciso de uma orientação, a minha vida está aqui, e eu vou, se o Senhor me mandar ir.
Já vou sentar, Lucas. O Lucas já está apontando a cadeira para mim. Pregar sentado é muito ruim, queridos. Pensem nisso, irmãos. Vamos tentar tomar esta palavra de Deus dessa noite como um incentivo ao nosso coração, que o Espírito Santo de Deus traz nessa noite para você e para mim, dizendo que primeiro Deus não lhe rejeita a oração. E Davi diz isso. Deus não me rejeita a oração, nem afasta de mim a sua graça. Olha os salmos. O tempo de Ziclag, que foram 16 meses, neste tempo, Davi nunca cantou um salmo, porque ele desviou os olhos dele do Senhor. A vida de Davi, os salmos, os cânticos, a oração são expressão de dependência e de experiências com Deus. Leia os salmos, você vai ver isso. Está escrito lá, Salmo de Davi, você vai ver. Salmos são o que nós precisamos entregar ao Senhor como fruto da bondade dele na nossa vida. Mas Deus está chamando nessa noite você a ter experiências. Eu quero convidar você a baixar a sua cabeça, sentado mesmo, vamos ficar sentados aqui. Mas eu quero convidar você a baixar a sua cabeça. Qual é o teu gigante? Pare e pensa um pouco. O que tem afrontado você? Qual é a tua dor? Qual é a tua dificuldade? Onde está a tua luta? Olha para ele, não tenha medo. Estabeleça no seu coração agora uma atitude diferente. Diga: Senhor, Tu és o meu Deus. Eu quero ter experiências contigo, da Tua bondade. Deus diz: prova-me e vede que eu sou bom. Diga: Deus, eu tenho estas decisões para tomar. Deus, eu tenho esta dívida diante de mim. Senhor, eu tenho este desafio na vida do meu filho. Senhor, há esta enfermidade. Contra estas coisas, você vai em nome de quem? Diga para elas: em nome do Senhor eu quero me mover. Deus fortalece a minha vida. Deus me dá estratégia. Deus adestra os meus braços, como tu fizeste com Davi. Me dá a palavra certa. Talvez você precise de uma palavra certa. Talvez Deus precise colocar na sua boca essa noite uma palavra certa, porque você está precisando conversar com alguém e você não sabe como vai conversar. Talvez nessa noite você precise tomar uma decisão. Busca o Senhor. Busca o Senhor. Diga: Senhor, eu dependo de Ti. Eu não quero ficar preso aos meus inimigos. O apóstolo Paulo diz que em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. Mais do que vencedor. Você pode mexer no natural as coisas. E eu não estou dizendo para você não mexer. Talvez você precise sim ir negociar. Talvez você precise sim ir conversar. Talvez você precise ir pedir perdão ou perdoar. Talvez você precise até tomar uma atitude de mudar de emprego. Eu não sei o que está no seu coração nessa noite. Mas o que eu quero dizer para você, o que Deus está nos ensinando, é que mais do que o natural, nós precisamos mover na presença dEle. E Ele vai se mover por nós. Ele vai te defender. Ele vai te guardar da morte. Você está com medo da morte? Se você tem esta aliança com Ele, Ele vai te guardar da morte. Eu tive um tempo na minha vida
que eu fiquei muito abatido. Eu já era pastor noutra igreja. E eu resolvi largar o meu ministério e me dedicar ao trabalho. Eu trabalhava de manhã e de tarde na UDESC. Trabalhava à noite na Facvest. E ainda era coordenador de um curso de pós-graduação na UDESC. Eu me entupi de trabalho. Sabe o que aconteceu? Adoeci. Adoeci 10 anos lutando contra uma asma que voltou naquela época, que eu só tive na infância. Deus tratou comigo. Deus disse para mim: volta a fazer o que eu te pedi para fazer. O que Deus está pedindo para você? O Senhor pede que você chegue a Ele e dê ouvidos a Ele. A obediência levou Davi à vitória. Busque. Se você não sabe fazer isso sozinho, procure ajuda. Nós temos grupos aqui, temos pessoas que podem estar ao seu lado em oração. Senhor, nessa noite, Pai, Tu conheces os corações aqui. E Tu sondas o coração de cada irmão e irmã minha aqui. De cada jovem aqui, Senhor, que está aqui diante de mim. Talvez alguns nem tenham noção, Senhor, das lutas que têm passado. Mas com certeza há aqueles que carregam no seu coração um grande peso, Deus. O desafio, Senhor, está posto, Senhor, diante deles, Deus. Assim como eu tenho os meus, Pai. Eu oro nessa noite, Espírito de Deus, sonda os corações agora, Senhor. Tu conheces, Senhor. Senhor, visita, Deus. Que a Tua palavra, Senhor, encontre um lugar de transformação. De reanimar-se, Deus, como Davi se reanimou diante de Ti, Senhor. Eu peço que os corações nessa noite sejam fortalecidos, Deus. Ao chegarem e se derramarem diante de Ti, colocando, Senhor, os seus Golias. Senhor, dá-nos vitória nesses dias. Nós queremos, Senhor, em nome de Jesus, declarar, Senhor, para as enfermidades, para as dívidas, Senhor, para os problemas de relacionamento, Senhor, para os desafios, Senhor, nos nossos empregos, para as nossas dúvidas, declarar, Senhor, que Tu és Deus na nossa vida, que há um Deus vivo, Senhor, e que nós esperamos em Ti, Senhor, que nós dependemos de Ti, Pai, nós aguardamos o Teu mover, Senhor. Pai, em nome de Jesus, sopra sobre nós, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, que a enfermidade seja vencida, como Golias foi vencido. Que as dificuldades desta vida sejam vencidas, Pai. E que um tempo novo venha sobre o Teu povo, Senhor. E que a gente fique firme, Deus, sabendo, Deus, que independente dos dias bons ou maus, Tu és o Deus que nos orienta, nos dias bons ou maus, Senhor. Ouve a minha oração, Pai. Eu Te dou graças porque Tu ouves ela, Senhor. E Tu ouves a oração de cada um sentado aqui, conversando agora contigo nesse silêncio, Deus. Alguns talvez até sem saber o que dizer, Pai. Mas a palavra de Deus diz que Tu sondas tão profundamente o nosso coração. E o Teu Espírito Santo intercede por nós. Espírito de Deus, nós queremos ser guiados. Leva, Senhor, Teu povo a pastos verdejantes, a águas tranquilas, mesmo no meio deste deserto que vivemos, Senhor. Levanta a Tua igreja, Senhor. Levanta-nos, Senhor, nestes dias, para que o mundo conheça o Teu poder, Senhor, a Tua glória, que Tu és Deus vivo, que há Deus vivo no meio da igreja, que há um Deus vivo no meio das nossas casas, que há um Deus vivo na minha vida. Declare isso. Em nome de Jesus.
Declare que é um Deus vivo. Aleluia, Senhor. Aleluia, Senhor. Aleluia. Amém, queridos? Não perca Deus de vista. Não fuja para o meio dos filisteus. Você não vai achar socorro lá. Não vai achar paz. A fuga não nos leva à vitória. Eu só gostaria ainda de deixar para a igreja 2 rápidos avisos. Semana que vem nós não teremos o pastor Otávio aqui conosco, tá? Então nós vamos fazer essa semana de jejum e oração. E na sexta noite, às 20 horas, nós teremos um culto de oração aqui. Toda a igreja está convidada. Eu gostaria de ter o nome dos irmãos que vão estar jejuando nessa semana. Só me indicar o dia da semana. Por favor, me passem isso. Tá? Eu estarei jejuando na sexta. E na sexta estarei também no culto aqui. Amém? E nós precisamos buscar Deus diante das nossas lutas. Nós estamos com a previsão, estamos orando e eu tenho certeza que Deus vai nos levar a isso. Nós vamos inaugurar o nosso novo espaço na segunda semana de março. Segundo domingo de março. Nós estaremos no nosso novo espaço, em nome de Jesus. Pastor Luiz estará conosco. Pastor Luiz e a pastora Marli, que presidem a igreja a nível nacional. São uma bênção eles. Tá? Nós teremos outros pastores também ao longo do mês de março, abril e até maio, que estarão ministrando aqui nessa casa. Deus nos tem dado esse privilégio. Domingo que vem nós teremos aqui a presença do pastor Silvio, da igreja Família, na comunidade Família Cristã. O antigo CI estará aqui trazendo uma palavra, compartilhando uma palavra com a igreja. Então, queridos, vamos buscar o Senhor. É tempo de Deus nos levantar o nosso altar. É tempo de nós aprendermos a lutar com armas espirituais. Além daquelas lutinhas sobrenaturais que a gente tem, né? Como uma hérnia de disco, um joelho quebrado, né? E tantas outras coisas. Nós precisamos entender que a nossa luta é com o Senhor, não fora dele. É com Ele junto. Amém? Deus abençoe você. Vamos estar orando. Boa semana, em nome de Jesus.